Chegou o grande dia, nós finalmente sabemos as especificações de ambos os consoles da próxima geração, do PlayStation 5 e do Xbox Series X. Mas a dúvida que fica é qual deles será o mais poderoso da próxima geração, por qual você vai optar, qual vai trazer mais qualidade gráfica e mais recursos. É o que a gente vai ver no comparativo dos dois consoles para saber quem vai levar o seu dinheiro. E até mesmo pode ser um comparativo para saber se você vai continuar na plataforma do PC ou se você vai ingressar na plataforma do PC. Afinal, as especificações dos dois consoles são bem próximas das especificações de PCs. Eu diria que são especificações, na verdade, muito ameaçadoras para os PCs. A gente vai começar falando pelo Xbox Series X, que teve mais informações reveladas. A gente vai encontrar games com retrocompatibilidade com todas as gerações do Xbox, que agora são capazes de rodar com um hardware mais poderoso, com o Xbox Series X, que traz um hardware bem superior ao One X. Então, a gente vê esses games rodando em resoluções maiores, como 4K, 60 FPS, e a gente vê também um HDR, o HDR que vai trazer uma realidade maior, ou seja, uma maior proximidade do que a gente deveria enxergar em relação a cores. Então a gente vê um HDR que não depende dos desenvolvedores. Na verdade, a gente vê uma portabilidade que não depende em nada dos desenvolvedores. O que fica bem bacana mesmo para games mais antigos do Xbox, do primeiro Xbox, já que a gente vai ver ali um super sampling, né? Então a gente vai ver um game que rodava em HD ou até menos rodando em 4K. E o legal é que logo no lançamento, praticamente qualquer título que já seja compatível, que já tenha retrocompatibilidade no Xbox One ou no Xbox One X, a gente vai ter compatibilidade no Series X, que consegue trabalhar com títulos anteriores. A gente viu também como que vai funcionar o SSD. E a gente viu o tempo de carregamento, então não precisa nem ser um game do Series X. Na própria geração atual a gente consegue ver a diferença nos tempos de carregamento, nos tempos de load. A gente viu também um recurso bem interessante que é um switch em tempo real, como se você mantivesse os games rodando e pudesse trocar entre eles. A gente viu ali pelo menos 5 títulos que foram mostrados nas demonstrações, onde a pessoa pode simplesmente largar o game rodando, pausar, salvar naquela parte, pausar e mudar para outro jogo. E para você migrar de um game para o outro demora apenas alguns segundos e você pode continuar jogando. Então, obviamente que isso tem a ver com o poder de processamento, poder de hardware do console da próxima geração. A gente não sabe exatamente como é que vai funcionar com os games do Series X, né, que podem demandar um pouco mais de processamento, mas o fato é que com os games que foram mostrados ali você consegue fazer uma transição entre eles de forma bem rápida, um recurso bem interessante, claro que só é possível graças ao SSD, né, o SSD que foi implementado nessa nova geração. Eles falaram ainda em relação ao novo controle, o novo joystick, gamepad, sei lá como que as pessoas chamam isso, faz muito tempo que eu tô fora do console. Mas o novo joystick do Xbox Series X, na verdade, vai ter alguns benefícios. Ele vai ter um modo de latência mais baixo, ou seja, você vai ter um input lag menor, o tempo de resposta vai ser mais rápido com os games, já que eles conseguiram otimizar essa conexão que existe do controle com o console através do sinal de rádio que vai ter. O console também vai ter Bluetooth, mas vai ter especificamente essa frequência para o controle. E você vai conseguir utilizar ele nas gerações anteriores, já que ele vai ser retrocompatível com o Xbox One e com o Xbox One X. Então bem bacana essa retrocompatibilidade, já que é basicamente o mesmo controle com algumas pequenas alterações físicas, como o botão de share e o gamepad, que parece mais o gamepad do Elite. Você vai conseguir utilizar um HD externo no seu Xbox Series X para armazenar os seus games de consoles como o Xbox One, o Xbox ou o Xbox One X. Porém, os games do Xbox Series X você não vai conseguir jogar no seu HD externo. Você vai conseguir armazenar, mas se você quiser jogar, você vai precisar transferir para o seu armazenamento interno, para o seu SSD, que já está embutido no console, já que a velocidade é necessária para que você consiga rodar esses games. Mas vai ser possível fazer a expansão do seu armazenamento com um SSD expansível, ou seja, eles vão ter aquela porta atrás do Xbox, que ninguém sabia exatamente o que era, e agora a gente descobriu uma porta de expansão para você colocar o seu memory card da Microsoft, que é um SSD proprietário, que maravilha, né? Mais uma coisa proprietária. Mas enfim, é um slot expansível de um SSD, que é exatamente o SSD que já tem embutido, mas para porta externa para você poder expandir o armazenamento.
o que é um pouco triste, já que 1 TB hoje é pouco para armazenamento e mais 1 TB vai ser meio que via de regra necessário, já que a gente tem games como o Call of Duty que pode ocupar 175 GB do seu armazenamento. Claro que essas não são todas as informações, mas são aquelas que eu considero mais relevantes para você que é usuário mesmo e que não se importa muito sobre a arquitetura ou sobre o porquê eles escolheram aquele design, e caso você se importe com isso, é por conta da questão térmica. Então a gente vai acabar falando sobre isso, que na verdade eles optaram por esse formato que basicamente consegue juntar todas as peças com a placa-mãe e puxar o ar e fazer um airflow, mesmo que você coloque deitado o console. E caso você esteja curioso, a parte de cima do console, com todos aqueles furinhos, não tem nenhum LED verde, é só uma placa qualquer, um acabamento que fica parecendo que tem um LED. Vai devagar aí, filho. Devagar, pega leve aí que aqui é uma rua de família. Existem algumas especificações que já entram no campo da comparação e a gente vai começar daqui para pular para o PlayStation 5, como por exemplo o Ray Tracing. A gente já sabia que os consoles em si teriam Ray Tracing, mas a Microsoft confirmou que nós teremos Ray Tracing e teremos Ray Tracing também no áudio. Então a gente vai ter um áudio 3D que é basicamente um Ray Tracing para áudio, de uma forma mais realista, diferente do que a gente tem hoje com Dolby Atmos ou qualquer outra coisa parecida. A gente vai ter algo que seja mais acessível, porém ainda não foi especificado como isso vai funcionar, principalmente se você usa uma TV com alto-falante bem ruim, como é o caso da minha TV. Eu quero ver que milagre eles vão fazer para isso funcionar. Obviamente que com um headset, ou com um soundbar, ou com um sistema de som 5.1, 7.1 fica muito mais fácil disso acontecer. Agora as GPUs AMD também são capazes de trazer esse recurso do Ray Tracing diretamente no hardware. É claro que isso vai acontecer de uma forma um pouco diferente tecnicamente do que ocorre nos PCs, mas de uma forma geral a gente vai ter Ray Tracing talvez um pouquinho mais modesto do que nós vemos hoje nos games para PC, mas a proposta é que tenhamos todos os efeitos, ou seja, iluminação, sombra, reflexos, que a gente tenha tudo isso juntamente com o áudio 3D. Agora partindo um pouco para o lado do PlayStation 5, sim, nós tivemos uma apresentação falando sobre os recursos do PlayStation 5. A Sony resolveu fazer uma conferência, já que eles iriam apresentar isso na GDC, e a GDC foi cancelada devido aos problemas que estamos enfrentando. Então eles resolveram fazer uma conferência com a plateia.png, bem estranho, e transmitir para todo mundo. É importante a gente observar aqui que era uma conferência para GDC, e o próprio nome da GDC já diz que é para os desenvolvedores. Então era de se esperar que nós tivéssemos um conteúdo bem técnico nessa conferência, mas não foi diferente, foi exatamente isso que a gente teve e foi um pouco entediante para quem não queria consumir exatamente essas informações. E no resumo de 1 hora de conferência a gente conseguiu tirar algumas informações importantes em relação ao PlayStation 5, relacionados mais ao hardware do que qualquer outra coisa. A gente teve a confirmação de que sim, o PlayStation 5 vai utilizar um SSD. Oh, que surpresa, ninguém sabia disso. Mas, com isso, na conclusão, nós entendemos que a Sony está trazendo um SSD customizado para o PlayStation 5 e que vai facilitar a vida dos desenvolvedores e mudar um pouco a forma como a gente está acostumado a jogar. Um dos pontos chaves que eles quiseram concluir ou apresentar com isso foi o ponto do loading. Então as telas de loading ou mesmo o carregamento de texturas, que é bem sofrível, e cá entre nós, já na geração anterior nós já deveríamos ter visto o SSD como opção básica para os consoles, coisa que a gente não viu. Então esse é um ponto importante que a Sony abordou e revelou que o seu console vai ter 825 GB de armazenamento. Sim, pode fazer as contas. Terminou? Não é 1 TB. Afinal, 825 GB não é 1 TB e 1 TB já é pouco. E nós temos aqui pelo menos uma vantagem para o lado da Sony, que é a velocidade. Então o seu NVMe Custom vai ser mais rápido do que o que nós temos no Xbox Series X, próximo do dobro ou mais do que o dobro mesmo no RAW ou no típico. O que a gente viu também foi uma apresentação sobre o áudio 3D. Como brincamos lá no chat, daria até para você pegar um diploma sobre áudio 3D, de tanto que foi falado sobre isso, e do tal do Ray Tracing no áudio. Então a gente vai ter DirectX, eles não mostraram absolutamente nada, enquanto a Microsoft mostrou, inclusive, o Minecraft rodando com Ray Tracing, lógico que numa versão
bem inicial do game, ainda em desenvolvimento, que deve estar rodando ali na casa dos 1080p a 30 fps, mas nós já vemos o Ray Tracing e a diferença que isso vai trazer. Enquanto a Sony usou ali um print que parece ser um print do Battlefield 5 da apresentação da Nvidia. Parabéns, Nvidia, entrando aí na concorrência. Então nós temos também as especificações da GPU e do CPU do PlayStation 5. Assim como no Xbox Series X, nós teremos aqui 8 cores Zen 2 e 16 threads. Nós teremos também GPUs RDNA 2, então nós teremos aqui a segunda versão do RDNA que nós vemos nas GPUs Nave, mas nós temos algumas diferenças importantes. Enquanto o Xbox Series X vai trabalhar com 3.6 GHz quando não está ativado o SMT, somente 8 cores, 8 threads, e 3.8 GHz nos cores quando estivermos utilizando o SMT com 8 cores e 16 threads, a Sony escolheu um caminho um pouco diferente e vai setar o clock a 3.5 GHz em qualquer uma das situações. Também temos diferença na GPU, as GPUs são diferentes tanto em Compute Units quanto em clocks. Nós temos 36 Compute Units para o PlayStation 5 e 52 Compute Units para o Xbox Series X. Nós também temos diferenças de clocks. Enquanto o Xbox Series X está rodando a 1825 GHz, a gente tem o Xbox Series X a 2.23 GHz. Então a gente tem diferenças importantes, mais Compute Units para o Xbox Series X, mais clock para o PlayStation 5. Em números absolutos, sim, a GPU do Xbox Series X é mais poderosa do que a do PlayStation 5. Na prática, isso pode ser bem diferente, mas em números absolutos é isso que a gente consegue entender. Em relação ao clock, também é um pouco difícil acreditar nesse clock de 2.23 GHz para o PlayStation 5. Afinal, a gente sabe que hoje, para manter 2.2 numa nave, numa 5700 XT, é bem complicado. Mas nós estamos falando de uma arquitetura nova, a gente não conhece exatamente os poderes do RDNA 2, a gente tem uma GPU que é RDNA de primeira geração, não de segunda, uma revisão nova, uma nova versão, então a gente ainda precisa ver para crer. 1825 para a GPU do Xbox Series X é um pouco mais crível e parece fazer sentido. A Microsoft também falou que os seus CPU e GPU vão trabalhar em clocks fixos, então a gente vai ter o mesmo consumo, o mesmo clock, enquanto que o PlayStation 5 vai ter um clock variável, ou seja, a gente vai ter o que conhece aqui como boost nos PCs. E isso é bem complexo para um console, já é um pouco complexo para PC, mas para console pode ser um pouco mais complexo. Eles vão ter uma limitação de TDP, né, o quanto vai ser o consumo, mas o clock vai ser variável. E esse consumo também vai ser intercalado entre GPU e CPU, um pouco do que a gente vê com os Ryzen 4000 para notebooks, como a AMD apresentou, onde no momento em que a GPU está sendo mais solicitada, mais utilizada e o CPU menos, essa reserva de energia é utilizada para a GPU. E quando a GPU está sendo menos utilizada e o CPU mais utilizado, essa energia é migrada para cá. Então é como se tivesse uma quantidade específica de energia, aquilo é o limite e eles ficam compartilhando aquilo, um golinho para cada um e até que seja atingido o limite para que não fique nada ocioso. O que nos gera também algumas dúvidas em relação à temperatura, como que isso vai afetar na temperatura. A Sony também falou sobre a expansão do seu SSD, o que a gente vai ver é um NVMe, basicamente, você vai poder utilizar os NVMes da própria indústria, o que você já tem para PC, você não vai precisar de nada proprietário. Mas tem uma pegadinha, você vai precisar de um que seja certificado para o PlayStation 5, afinal, eles necessitam que atinja pelo menos essa velocidade com o PCI Express 4.0, o que é uma velocidade bem elevada. Ainda em relação à memória, nós temos a mesma quantidade de memória, 16 GB GDDR6 para ambos os consoles, mas a memória do Xbox Series X ela é meio seccionada, então a gente tem uma memória mais rápida e uma mais lenta. E essa memória mais rápida é mais rápida do que a memória do PlayStation 5. E basicamente essas são as importantes diferenças ou as especificações que realmente importam para ambos os consoles. Infelizmente, não temos mais detalhes do PlayStation 5, mas as informações que realmente importam são essas que você está vendo aí, comparadas lado a lado, e que, se você quiser levar em números absolutos, sim, o Xbox Series X parece mais poderoso do que o PlayStation 5. A gente não sabe como isso vai se traduzir de fato nos games, o que vai ser mais fácil para cada desenvolvedor trazer. Infelizmente, uma das informações que apareceu na conferência e que não ficou muito clara foi a retrocompatibilidade. O PlayStation 5 só vai trazer retrocompatibilidade com o PlayStation 4 e 4 Pro, que
não é muita coisa, e do PlayStation 2, 3, 1, isso não ficou claro se eles vão preencher aquela tabelinha, aquele gráfico que eles mostraram com alguma coisa, ou se não vai ter compatibilidade nenhuma. Então, em relação à performance geral, é bem possível que eles estejam próximos, mesmo com essas diferenças. Nossa, tantos teraflops para lá, tantos teraflops para cá, clock daqui, clock de lá. Não é isso que determina se vai ser melhor ou não o console. Sim, em termos práticos e técnicos sobre clocks e tal, o Xbox Series X parece um console mais poderoso do que o PlayStation 5. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês esperam da nova geração e qual dos dois consoles chamou mais atenção até o momento? Vocês já se decidiram? Fala, não, pra mim já flopou, eu vou com esse console aqui. Deixa aí nos comentários e digam o que realmente importa para vocês nas especificações ou no que tem de recursos dos consoles da próxima geração e se vocês acham que eles realmente serão PCs mais acessíveis. A data de lançamento não foi revelada, mas eles devem chegar nas festividades no fim de ano e os preços também não ficaram especificados. Mas deixa aí nos comentários quanto vocês acham que vão custar os consoles em dólar. Não vamos nem tentar discutir quanto que isso vai custar em reais. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!